assunto que segue o assunto de razão, tá bom? Então, vamos para a definição de proporção. Proporção é uma igualdade entre razões, certo? Então, quando você tem isso aqui, a gente já aprendeu que é uma razão. Isso aqui é uma razão. Mas o que é que está acontecendo? Essas razões estão se igualando. Então, quando isso acontece, nós temos aqui uma proporção, tá bom? Aí vocês poderiam me perguntar, essa proporção é igual a essa? Mas aqui tem 12/36, aqui tem 3/9, são iguais? Sim, elas são iguais. Por quê? Vou mostrar de duas formas porque elas são iguais. A primeira forma é o seguinte, vamos pegar 12/36. Vamos simplificar. Vamos simplificar por quanto? Por 2. 12 por 2 é 6. 36 por 2 é 18. Tá bom? Vamos simplificar novamente. Por 2 vai ficar 3 e aqui vai ficar 9. Tá vendo que essa fração é igual a essa fração? Ah, professora, parece com frações equivalentes. Isso, parece muito com frações equivalentes. Só que aqui nós chamamos de proporção, tá bom? Então, essa razão é igual a essa razão. Quando eu simplifico isso aqui, dá o mesmo valor, tá bom? Tem outra forma de descobrir, mas eu vou já explicar. Mas antes disso, vamos aprender alguns termos importantes da proporção, tá bom? Então, você tem o seguinte. Temos a seguinte proporção. Vamos colocar de maneira geral. A, B, C, D, tá bom? Então, o que a gente pode destacar? Esses caras aqui, ó, o A e o D, a gente chama ele de extremos, tá bom? O A e o D são os extremos da minha proporção. E esse aqui, o B e o C, são meus meios, tá bom? Vou já mostrar por que um é meio e o outro é extremo, tá bom? Essa proporção aqui, eu posso escrever ela assim, ó. A está para B. A gente sabe que esses dois pontinhos é de divisão, né? Eu posso escrever A barra B, mas eu também posso escrever A dividido para B. É a mesma coisa. Mas a gente lê assim, ó. A está para B igual, né? Assim como C está para D, tá bom? Então, por isso que, ó, o B e o C ficaram no meio. Então, por isso que a gente chama o B e o C de meios. E o A e o D ficaram nas pontas, não é isso? Então, por isso que a gente chama ele de quê? De extremo, tá bom? Então, sempre observe essa ordem. Meios, extremos. Se a gente for olhar para esse exemplo aqui, o 12 e o 9 seria o quê? Os meus extremos. E o 36 e o 3 seriam os meios, tá bom? Deu para entender? Feito isso, nós vamos aprender agora a relação fundamental. Propriedade, né? Propriedade
fundamental da proporção, tá bom? Se ela é fundamental, então é muito importante você aprender. Existem várias proporções. Aliás, existem várias propriedades. Essa que eu vou falar primeiro é a principal, né? A mais utilizada. Mas a gente também nós vamos ver ainda as outras, tá bom? Então, nessa propriedade, ela diz o seguinte. Você tem uma proporção qualquer, né? A está para B, assim como C está para D. Aqui é os meios, aqui é os extremos. Ela diz o seguinte. Ela diz que em toda proporção o produto dos meios pelos extremos são iguais. Bom, então essa propriedade ela diz isso, que o produto, multiplicação, dos meios pelos extremos são iguais. Resumindo, ficaria assim, ó. A vezes B, não, no caso, B vezes C, né? Tanto faz, você pode colocar a ordem que você quiser. Geralmente a gente faz meios pelos extremos, só que a gente sempre começa com esse daqui. Mas vai ficar assim, então vamos lá. Quem são os meios? B vezes C igual aos extremos. A vezes B. Pode ser o contrário? Pode. Pode ser os extremos, né? A vezes D igual a B vezes C. É a mesma coisa. Esse aqui é o chamado cruz-credo, né? Porque quando a gente faz a multiplicação é a forma de um X, né? O cruz-credo. Tá bom? Então, é mais ou menos isso. O que a gente vai fazer agora? Eu vou apagar aqui em cima, só para mostrar para vocês que essa propriedade, ela é verdadeira. E nós vamos utilizar aquele exemplo que eu coloquei lá no início. Deixa eu ver se eu lembro. Era 12/36 igual a 3 nonos, não era isso? Vamos verificar que essa propriedade é verdadeira. Então, nós vamos fazer meios pelos extremos. Então, vai ficar o quê? 36 vezes 3 tem que ser igual a 12 vezes 9. Tá vendo, ó? Se tu for comparar aqui com aqui, ó, o A é o 12, o B é o 36, o C é o 3, o 9 é o D, tá bom? Então, a gente fez a propriedade. Vamos resolver aqui. 3 vezes 6, 18, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, 108. Agora eu tenho que multiplicar esses dois e tem que dar 108. Se não dá, é porque não é uma proporção. 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 1, 9, mais 10, mais 1, 10. Então, é verdadeira, tá bom? Então, um exemplo. Se eu te dou uma questão com uma proporção e eu te peço, verifique se a proporção é verdadeira, você vai fazer isso. Você vai pegar, multiplicar os meios pelos extremos e tem que ser igual, tá bom? Mas vamos para um exemplo. Outro exemplo, né? Acredito que vocês já pegaram aí o gancho. Deixa eu ver aqui uma proporção. Um exemplo. Que tudo é do livro de vocês, tá bom? Vamos ver aqui. 12, 18,
2, 6. Isso. Vamos verificar se isso aqui forma uma proporção. Então, vou aplicar, né? Meios, 18 vezes 2, tem que ser igual ao produto dos extremos. 12 vezes 6. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 2 mais 1, 3. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1. Isso aqui deu o quê? Falso. Isso aqui não forma uma proporção. Quando eu fiz meio pelos extremos, não deu ó, o mesmo valor. Aqui deu 36, aqui deu 72. Então, esse exemplo aqui é um exemplo de que não forma uma proporção, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês um exemplo de questão que pode aparecer pra vocês, tá bom? Quando eu for passar o exercício, vai cair nesse modelo, aí você já tira como base. Por exemplo, eu tenho os números 8, 20, 32 e 80, tá bom? Aí ele diz assim na questão: são dados esses números, use a propriedade fundamental e verifique que se esses números nessa ordem formam uma proporção. É importante quando ele fala nessa ordem, porque nessa ordem o 8 é o A, aí aqui é o B, é o C e o D. Então, quando eu for colocar eles na proporção, vai ficar o quê? 8 para 20 igual a 32 para 80. Será que vai formar uma proporção? Vamos verificar. Então, vai ficar 20 vezes 32, 8 vezes 80. Quanto é 32 vezes 20? Como é que é zero? Vou guardar o zero, vou multiplicar só o 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 640. Aqui, 8 vezes 8 é quanto? 64. Bota o zero. Então, nós temos que é verdadeiro. Esses números, nessa ordem, formam uma proporção. Anota aí. Na tarefa de casa, tem um exercício parecido com esse, tá bom? E, para finalizar, também outro exemplo de como pode aparecer para vocês. Na questão tem assim, ó. X, 3, 8, 12. Ele quer saber que número eu tenho que colocar aqui no lugar do X para essa proporção ser verdadeira. Como? Eu vou fazer ela de duas maneiras. Só que uma dessas maneiras vai ficar um pouquinho mais abstrato para vocês, porque a gente ainda nós não estudamos ainda equação, né? Que é justamente onde vai aparecer o X. Mas vocês são bem espertos, vocês vão entender o que eu vou fazer, tá bom? Vamos para a primeira maneira, que seria o que vocês conseguem, o que vocês têm de conhecimento até agora, que são as frações equivalentes, tá bom? Vamos pegar essa fração maior e tentar chegar na menor. Vamos, por exemplo, dividir aqui por 2. Vai aparecer o quê? 4 e 6. Ainda não chegou. Mas se eu dividir por 2 de novo, aqui vai aparecer 2 e aqui vai aparecer 3. Ou seja, isso aqui, ó, ficou igual a isso aqui. Então, se eu for comparar essa aqui com essa aqui, 3, 3, 2. Então, aqui no lugar do X tem que aparecer 1, 2. Então, a minha resposta é X igual a 2. Fazendo por frações equivalentes. A gente foi simplificando até encontrar que fica igual.
ok? Mas tem outra maneira de fazer, que pode ser que em alguma das situações não dê para fazer a simplificação, né? Você não consiga. A outra forma seria o seguinte, gente. Vamos ver se vocês conseguem me compreender. A outra forma seria justamente aplicando o que a gente aprendeu, que foi a propriedade da proporção, meio pelos extremos. Então, seria meios, que é x, vezes 12. Antes que você pergunte esse negócio de x, imagina que o x é qualquer número, tá bom? E 3 vezes 8. Esse x é como se fosse um quadradinho, que você quer descobrir o número, tá bom? Aqui eu vou deixar do mesmo jeitinho. Quanto é 3 vezes 8? 24. Aí aqui você para. Você vai se perguntar: que número multiplica o 12 que dá 24? Aí você vai me dizer de cara, né? É o 2. 2 vezes 12 dá 24. Então é mais ou menos isso. Você pode fazer daquele jeito, por frações equivalentes, ou pode fazer desse jeito, aplicando a propriedade das proporções, tá bom, gente? Então é isso que a gente ficou combinado para a aula de hoje. Agora, na outra aula, nós iremos fazer exercício, né? Porque matemática é assim. A gente não aprende não é só lendo, não. A gente aprende é fazendo exercício, tá bom? Então, fica comigo até a próxima aula.